Liturgia da Palavra. Aqui um trabalho de evangelização visando a construção de um mundo novo, onde Jesus é a luz, é o caminho, é a verdade e a vida, e Ele nos leva a uma só direção. Nosso caminho é aquele caminho difícil, estreito, cheio de pedras, espinhos, dificuldades que nós passamos todos os dias, não é verdade? Porém, sabemos onde o caminho vai chegar. O núcleo da pregação apostólica é Jesus Cristo crucificado. No centro de nossa vida esteja Jesus, que assumiu exemplarmente sua missão messiânica e espera que o acolhamos com fé. E hoje no Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 24, Jesus vai acrescentar: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. E nós vamos trazer o núcleo dessa mensagem para a nossa vida hoje, para refletirmos juntos sobre a nossa missão e a nossa vocação. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Tende compaixão de mim, Senhor. Clamo por vós o dia inteiro. Senhor, sois bom e clemente, cheio de misericórdia para aqueles que vos invocam. Conferir Salmo 85, verso 3.5. Primeira leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 1 a 5. Irmãos, quando fui à vossa cidade anunciar-vos o mistério de Deus, não recorri a uma linguagem elevada ou ao prestígio da sabedoria humana, pois, entre vós, não julguei saber coisa alguma a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Aliás, eu estive junto de vós com fraqueza e receio e muito tremor. Também a minha palavra e a minha pregação não tinham nada dos discursos persuasivos da sabedoria, mas eram uma demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé se baseasse no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 118. Quanto eu amo, ó Senhor, a vossa lei. Quanto eu amo, ó Senhor, a vossa lei. Quanto eu amo, ó Senhor, a vossa lei. Permaneço o dia inteiro a meditá-la. Quanto eu amo, ó Senhor, a vossa lei. Vossa lei me faz mais sábio que os rivais, porque ela me acompanha eternamente. Quanto eu amo, ó Senhor, a vossa lei. Fiquei mais sábio do que todos os meus mestres, porque medito sem cessar vossa aliança. Quanto eu amo, ó Senhor, a vossa lei. Sou mais prudente que os próprios anciãos, porque cumpro, ó Senhor, vossos preceitos. Quanto eu amo, ó Senhor, a vossa lei. De todo mau caminho afasto os passos, para que eu siga fielmente as vossas ordens. Quanto eu amo, ó Senhor, a vossa lei. De vossos julgamentos não me afasto, porque vós mesmo me ensinastes vossas leis. Quanto eu amo, ó Senhor, a vossa lei.
Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito do Senhor repousa sobre mim e enviou-me a anunciar aos pobres o Evangelho. Conferir Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 18. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Conferir Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 16 a 30. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui, em tua terra, tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Hoje nós estamos diante da 22ª semana comum, uma segunda-feira, iniciando o nosso dia de trabalho. E é um dia especial para nós nos entregarmos a Deus, nossas preocupações, entregando a Deus nossos problemas, porque nós estamos diante, hoje no Evangelho, de um Jesus que não foi bem recebido na sua pátria e que nos ensina que o caminho é um caminho difícil, nosso caminhar é um caminhar como o dele.
de muitas vezes de perseguição, de muitas vezes de não aceitação de nossas pessoas. Em Lucas capítulo 4, verso 24, Jesus vai falar justamente isso. Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Porque Jesus hoje, justamente no Evangelho, fora rejeitado na cidade onde ele vivera, Nazaré, Galileia. O outro lado, Cafarnaum, Jesus fizera muitos milagres. Mas o milagre que Jesus fizera era tendo em vista a fé. Sem fé não há milagre na nossa vida. Muitas vezes nós queremos ver o profeta pelos sinais, pelos milagres, muitas vezes. E o profeta é aquela simplicidade de Jesus, como Jesus foi, mostrando-se como filho de Deus na sua simplicidade, filho de José, filho de Maria, porque Jesus assumiu a sua família sagrada, assumiu seu pai adotivo José como pai, assumiu sua mãe, mãe de Deus, Maria Santíssima. E nós devemos entender que a nossa vida também trilha pelo mesmo caminho de Jesus. Nós saberemos que quando anunciarmos Cristo, como Paulo vai dizer em Coríntios, primeira carta de Coríntios, capítulo 2, verso de 1 a 5, ele vai dizer, quando ele vai anunciar Cristo, ele não vai recorrer a uma linguagem elevada, isso no versículo 21, no versículo 1, ele não vai recorrer a uma linguagem elevada ou ao prestígio da sabedoria humana. E é assim que nós devemos anunciar o Cristo. Muitas vezes, o intelectualismo, ele toma conta até dos pregadores, que procuram sempre o recurso mais sofisticado para ensinar aquilo que é tão simples como Paulo vai dizer. Paulo, ele, com toda a sua sabedoria, no versículo 12, ele vai dizer: pois entre vós não julgueis saber coisa alguma, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. A vocação de Paulo partiu da ascese de ter enxergado Cristo, Cristo ressuscitado, aquele Cristo que vai fazer Paulo se converter, que vai fazer Paulo ficar cego para o mundo e vai fazer Paulo somente enxergar o que é do reino de Deus. E isso é uma vocação, a vocação pelo qual nós devemos também trilhar, nós também devemos nos espelhar. A vocação de Paulo realmente é um exemplo para nossas vidas. Devemos abraçar a simplicidade e mostrar a simplicidade na sua maneira como é Cristo crucificado. Cristo que foi simples e deve ser anunciado pela boca dos mais simples. Porque Jesus Cristo, em outro momento, ele vai dizer que ele se alegrava porque Deus escondera essas coisas aos sábios e entendidos e as revelava para os mais simples. E a vocação, ela parte para essa direção. Deus, ele chama os corações que estão os corações mais simples e mais dispostos a vivenciar o Evangelho. É para esses que a mensagem se destina. Paulo, quando esteve junto daqueles que ele anunciava, ele fazia aquilo, como ele vai dizer, estive junto de vós com fraqueza e receio e muito tremor. Veja como é difícil a vida daquele que vai anunciar. É rodeado de muitas vezes esse receio, esse tremor que dá muitas vezes. Mas Paulo anunciou, ele venceu todas as fraquezas, todas as dificuldades. Foi uma pessoa cheia de coragem, mostrando assim, como ele vai dizer, também a minha palavra e a minha pregação não tinham nada dos discursos persuasivos da sabedoria, mas era uma demonstração do poder do Espírito. Claro que era uma pregação sábia, sábia no dom vindo de Deus. Ele falava aí daquela sabedoria daqueles que não aceitavam, como esses hoje
lá de Nazaré, que não aceitaram Jesus Cristo também, porque eles estavam movidos da sabedoria humana, da razão. A sua fé baseava-se mais no poder, na sabedoria humana, do que propriamente em deixar-se, como Paulo, seduzir, como nós vimos na leitura de ontem de Jeremias, que o profeta se deixa seduzir. Essa é a condição inicial de nós abraçarmos o Evangelho, de renunciar à razão, renunciar a tudo que nos interroga e na nossa totalidade do nosso coração humilde, abraçarmos o Evangelho, abraçarmos o núcleo da pregação da mensagem de Cristo em nossa vida. Deus, Ele quer fazer isso. Ele quer fazer com que o nosso coração se encha, se abrase da essência do Evangelho, que é o amor, a misericórdia e a justiça. Quando vão dar o livro do profeta Isaías para Jesus, ele vai ler justamente aquilo que estava falando acerca dele. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Deus, Ele quer assim que nós possamos enxergar. Cristo ainda se faz presente no meio de nós. Ele está sendo apresentado na forma mais amorosa, na forma eucarística. Mas muitas vezes nós somos como esses povos de Nazaré. Quando vemos o sacerdote, desprezamos. Quando vemos um sacerdote, colocamos a credibilidade lá para baixo. Não escutamos muitas vezes suas pregações, porque ele é uma pessoa conhecida, vamos dizer assim. Nós não devemos nos afastar dessa incredulidade dos nazarenos. Devemos nos afastar dessa incredulidade também do povo pagão, que buscavam sempre por meio de palavras sábias aquilo que era tão simples de explicar. Cristo, ele era essa pessoa que, sendo filho de José, um homem conhecido como carpinteiro, ele vai anunciar aquilo que é simples da forma simples, da sua maneira simples de viver. Porque Jesus Cristo, ele foi dotado da simplicidade desde o seu nascimento. Nasceu numa manjedoura. Deus, ele faz cumprir a sua mensagem. Deus faz cumprir o seu anúncio, aonde a simplicidade se faz presente e onde Ele quer se fazer reinar. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia, de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó Hóstia Celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique, concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Não esqueça de rezar as laudes conosco aqui. Laudes, reze conosco. A primeira hora eucarística começa com as laudes, quando nós vamos nos consagrar para Deus. E laude significa isso, nos consagrar. Consagrar nossas primeiras horas para Deus, fazer Deus reinar na nossa vida como um sol nascente, para que as trevas se dissipem da nossa vida e a luz venha sempre nos visitar na hora certa, pela manhã, porque a essa hora não devemos deixar jamais de rezar. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos e com seus amigos.
E também deixe os seus comentários para nós rezar por você, pela sua santificação e pela sua santificação. Obrigado por sua preciosa participação em nossa liturgia da Palavra de Deus de hoje. Deixa aqui embaixo o seu like, inscreva-se e toque no sino das notificações. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima.